Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 30. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebul, e em virtude do príncipe dos demônios é que expele os demônios. Jesus, tendo-os chamado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, um tal reino não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode ficar de pé. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo, seu reino está dividido, e não poderá subsistir, antes está para acabar. Ninguém pode entrar na casa do forte ou roubar os seus móveis, se primeiro não prende o forte. Então saqueará a sua casa. Na verdade vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de eterno pecado. Jesus falou assim por terem dito: está possesso do espírito imundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos apresenta o momento que os escribas julgam Jesus que ele era o príncipe do Beelzebul, que ele era o pai do diabo, né? Então, assim, com esse mover, uma acusação sem né? Sem um entendimento. E esse entendimento que eu falo assim é você se prostrar diante de Deus e você aderir que o teu Deus é o único Deus, como nós vimos, né? Aqueles homens pagãos que tinham vários dons e achavam que eram vários deuses, né? Mas o nosso Deus é o único Deus, os dons é dado por todos, para o bem de todos, né? Que Deus nos dá essa graça do mover do Espírito Santo, do mover da cura, da libertação, mas tudo voltado para o único Deus, o nosso Senhor, que nos alimenta com a sua presença e transforma o nosso coração. Tudo isso que eu estou falando é graças a um coração que está aberto para a graça. Mas aquele coração que se fecha para a graça, meu irmão, é este coração que acusa. Este é um coração que se une às virtudes malignas, né? Que tem as virtudes divinas, né? Que nos leva para Deus. E as malignas são as malícias, a fofoca, a ira, a discórdia. E tudo isso divide, né? Então, Satanás, divisão. Deus, unidade, o amor, o perdão, a reconciliação, tudo nos une junto com a graça santificante. Diante de todo esse mover, nós temos aqui o ensinamento. Hoje a palavra nos fala de um pecado que não tem perdão. Jesus nos diz que todos os pecados, blasfêmias serão perdoados, mas um que não é perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É a falta de arrependimento, é querer permanecer no pecado. Olha que explicação básica, irmãos. Então, assim, se eu morrer em estado de pecado mortal, hoje nós vimos nos ensinamentos também, na primeira leitura em Hebreus 9, do 15 até o 28, fala que nós estaremos diante da presença de Deus e nós morreremos uma única vez. E nós estaremos diante de Deus para o julgamento. Então, assim, ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. E quem vai para o inferno que não tem perdão? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que não se arrepende, está no pecado dos 10 mandamentos, sabe que é pecado, reconhece o seu pecado, mas ele não quer. Um exemplo que nós é dado aqui no ensino. Aqui tem, no Calvário, um dos crucificados se abriu para o arrependimento e foi salvo. Olha que bênção, irmãos, aqui, que ensinamento maravilhoso quanto blasfemar contra o Espírito Santo. Ele estava diante de Deus, ele olhou para Deus e se arrependeu. Mas o outro não, o outro se fechou para o arrependimento e foi condenado.
não recebeu a mesma palavra de perdão de Jesus. Por isso que a igreja nos ensina que se a pessoa morre em estado de pecado mortal, vai direto para o inferno. Então, querido irmão, por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente dizer que a pessoa já está no céu, que a pessoa é um anjo, né? Porque assim, se ela morreu em estado de pecado mortal, ela não está no céu, ela está no inferno. Então, nós não somos ninguém para julgar e nós não somos ninguém para condenar. Mas nós temos que tomar cuidado para que a gente também não queira já colocar as pessoas no céu, colocar as pessoas no inferno e cuidar da nossa vida. Por isso, blasfemar contra o Espírito Santo é você ser aquele homem imprudente, né? E você não acreditar em Deus, não acreditar no perdão, não acreditar na confissão, não acreditar no pecado mortal e você conviver com o teu pecado, sabendo que é pecado. Você que adultera, você que rouba, você que mata, você que maldiz o irmão, você que faz tudo que é tipo de pecado consciente e você não está nem aí porque você está desacreditando da verdade de Deus. Porque se fosse um homem temente a Deus e amasse verdadeiramente a Deus, uma mulher, um homem, a hora que você cometesse esse adultério, a hora que você vivesse num pecado mortal, você se arrependeria. Então, querido irmão, tomemos cuidado, porque o ladrão, o salteador, ele vem na hora que você menos espera, né? Por isso que diz que o homem prudente, aquele homem sábio, ele vai estar vigiando, ele vai estar cuidando da sua casa, do seu coração, a sua família, e uma casa dividida, ela cai. Então, irmãos, diante desse mover, nós temos assim duas perguntinhas hoje do Lecto Divino. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A gente acabou de dizer. E uma perguntinha assim, diante de Deus é unidade, Satanás divide? Uma perguntinha que foi feita hoje: qual é a estratégia do inimigo para destruir a nossa família? Que toda casa dividida é uma casa que está em ruína. O que divide hoje as famílias? Para que Satanás coloque o dedinho dele e não deixe que a nossa casa seja unida em Deus. Qual que é a divisão que Satanás tem colocado? Eu coloquei aqui o celular, ocupações extras que nos tiram da presença de Deus. Por exemplo, eu vou à Santa Missa. Eu vou hoje num grupo de oração. Eu vou hoje em tal lugar. Aí de repente começa, né? Querer nos atacar para que nós não vá naquele lugar. E outra coisa importantíssima, irmãos, que eu coloquei a unidade. Na unidade somos mais fortes. Me veio o momento de oração em família. Como é importante nós nos unirmos para rezar dentro de casa. Por que Satanás não quer isso? Porque ele sabe que a unidade com Deus destrói a presença dele. Então, quanto mais a família dividida, no celular, ocupado com outras coisas, sem conversa, sem diálogo, sem estar reunido, por isso, querido irmão, quando você larga tudo para rezar uma Ave Maria, para rezar um Pai Nosso, você está abandonando aquela desunião e trazendo a unidade. Olha só uma casa unida. E eu vejo isso, irmãos, como que está mudando a minha vida. Eu vejo a minha família junto em oração, a minha família junto na Santa Missa, a minha família junto, até para a gente confessar. É uma graça que eu não tenho, eu só tenho a louvar a Deus por estes momentos. E agradecer por Ele ter colocado a sua mão poderosa sobre mim, mais e sobre a minha casa, sobre a minha família, como coloca a mão sobre muitas pessoas. Hoje vimos testemunhos maravilhosos, né? Então assim, é o poder de Deus na unidade. Então uma casa dividida, uma casa destruída, é uma casa aniquilada, é uma casa sem oração, é uma casa que não se une a Deus. Ele está permitindo que Satanás venha dividir, venha trazer a destruição. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração. E a perguntinha hoje para a gente refletir: qual é a estratégia do inimigo para destruir a minha família? O que ele tem tentado dividir a minha casa? É a fofoca? É a inveja? É a falta de perdão? São as distrações? É a falta de diálogo? É a falta da unidade? Diante dessas perguntinhas, qual delas hoje o teu coração precisa expulsar o demônio com autoridade junto com Jesus? Porque a palavra hoje vem questionar. Ele expulsa os demônios porque Ele é o Pai deles, né? Ele está unido a eles. Não, mas Jesus disse: não, eu expulso o demônio porque ele não tem autoridade sobre mim. Eu sou o Deus. O nosso Senhor é o Deus e Ele está no meio de nós.
Ele está em nós quando comungamos, Ele está em nós quando confessamos. O sangue de Jesus nos lava. Quando somos batizados, como criança, nós somos revestidos de Cristo. E então, querido irmão, renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, é você se colocar diante de Deus e não blasfemar contra o Espírito Santo, contra a verdade que vem de Deus. Esses homens ali questionaram e ainda falaram que Deus era o pai dos demônios. Então é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aquele que não acredita em Deus, aquele que nega a Deus, aquele que morre em estado de pecado mortal, consciente, meu irmão, vai direto para o inferno. E o inferno é a ausência de Deus. Se você está sentindo bem sem Deus, pode ir, porque o julgamento é: eu não quero Deus, eu quero arder no fundo dos infernos, eu quero queimar no fogo dos infernos, eu quero queimar com a minha ira, eu quero queimar com a minha falta de perdão, eu quero ir para o inferno do jeito que eu sou, sem educação, sem respeito, com uma ira enorme no meu coração, com uma raiva tremenda. Não, eu não quero perdoar, não quero pedir perdão. Então, meu irmão, vamos ser verdadeiros. Vamos ficar passando a mãozinha na cabeça, não. O amor é maravilhoso, mas quando a gente fala do amor e não vive ele, é um amor mentiroso, um amor falso, uma hipocrisia. E o verdadeiro amor perdoa, o verdadeiro amor pede perdão, o verdadeiro amor se une e traz a paz na sua família, na sua casa, e não a desunião. Tomemos cuidado, uma coisa que desune muito é a competição, fofoca, maldizer o irmão, expor a vida dos outros. Dentro da sua casa, tomemos cuidado. Eu aprendi muito com isso. Hoje eu entendo a importância da unidade familiar. E eu peço, Senhor, pela minha família. Eu peço nesse dia, Senhor, pela família de todos esses irmãos que buscam sempre a Tua presença. Que a nossa unidade seja contigo, Senhor, a maior fortaleza nossa. Nós te pedimos que neste momento, Senhor Jesus, é em Teu nome que a minha casa, a minha família, seja a Tua vida presente no meio de nós. A Tua presença, Senhor Deus, reinando no nosso coração. Eu apresento para Ti, Senhor, a minha esposa, Alessandra, minha filha Eduarda, meu filho Rafael, minha filha Maria Gabriela, que vai nascer daqui a pouco. Nós apresentamos essa família. Apresenta a tua família. Pede para que Deus coloque a mão, coloque a unidade. Coloca aqui também meus pais, meu pai Avelino, minha mãe Nelly, todos meus irmãos, toda essa família que seja unida. Liberte-nos, Senhor, de todo espírito de divisão, de todo sentimento de competição, de todo sentimento, Senhor, de maldade, de inveja, de fazer o mal, do ser, do ter. Liberta-nos, Senhor. Liberta as famílias de todo o mal e traga a unidade. Traga o amor, o respeito pelo pai, pela mãe, o amor incondicional. Que o Senhor venha com a Tua bênção poderosa sobre todos nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.